Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Novamente aqui estamos dando seguimento ao nosso estudo aqui da Amivale, do livro Evolução em Dois Mundos, né? Hoje nós vamos estudar 3 capítulos, que são curtos aqui no livro, mas de uma grande importância, né? O capítulo 12 é a diferenciação dos sexos, o capítulo 13, gestação frustrada, e o capítulo 14, aborto criminoso. Eu queria, já de início, fazer o convite para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir lá no nosso canal do YouTube, a palestra do Dr. Felipe Sá, que foi feita no dia 1º de março, no nosso Amivale Convida, em que ele falou o aborto perante as leis divinas, que é um dos temas que a gente vai tratar hoje. E foi uma palestra muito boa, né? Inclusive até emocionante, com alguns depoimentos pessoais dele e tal. Então foi uma palestra muito enriquecedora nesse tema que é tão importante nos dias de hoje, né? Quando o aborto está sendo relativizado, está sendo autorizado, aí, legalizado em vários países, aqui, inclusive da América do Sul, e uma tendência de querer legalizar o aborto também aqui no Brasil, né? Então, é um tema eu considero da mais alta importância para a gente tratar e falar dele várias vezes, né? Então, fica esse convite aí, para quem não teve oportunidade, no canal do YouTube, quem tiver interesse, assista essa palestra do Dr. Felipe Sá, que é médico ginecologista, obstetra e presidente da AME, lá no Paraná, da AME, fugiu o nome da cidade agora. Mas o tema é da mais alta importância e a palestra foi muito boa. Então fica já o convite aí como complemento desse nosso estudo aqui, dessa nossa reunião de hoje, né, assistirem aí essa palestra do Dr. Felipe Sadaame Maringá. Vamos lá, então, vamos dar início aqui. Capítulo 12, diferenciação dos sexos. Como se iniciou a diferenciação aos sexos? Nos princípios espirituais, nos primórdios da organização planetária, traziam na constituição que lhes era própria a condição que poderemos nomear por teor de força, expressando qualidades predominantes ativas ou passivas. Entendendo-se que a evolução é sempre sustentada pelas inteligências superiores em movimentação ascendente. Desde as primeiras horas da reprodução sexuada começou, sob a orientação delas, a formação dos órgãos masculino e feminino, que culminaram morfologicamente nas províncias genéticas do homem e da mulher da atualidade. Então, ele está dizendo aqui, como sempre ele repete nesse livro, né, que esse processo evolutivo da humanidade ele é sempre dirigido por essas inteligências superiores, né, por esses nossos irmãos maiores, co-criadores, né, onde o responsável maior é Jesus Cristo. Então, o que ele diz aqui é que esse processo de diferenciação sexual, né, foi conduzida desde o princípio por essas inteligências responsáveis por essa condução do processo evolutivo terreno. Não podemos esquecer, porém, que o trabalho evolutivo no aperfeiçoamento fisiológico das criaturas terrestres ainda não foi terminado, prosseguindo, como é natural, no espaço e no tempo. Quanto à perda das características sexuais, estamos informados de que ocorrerá espontaneamente, quando as almas humanas tiverem assimilado todas as experiências necessárias à própria sublimação, rumando após milênios de burilamento para a situação angélica, em que o indivíduo deterá todas as qualidades nobres e inerentes à masculinidade e à feminilidade, refletindo em si nos degraus avançados da perfeição, a glória divina do Criador. É imperioso reconhecer, contudo, que não podemos ainda, em nossa posição evolutiva,
formular qualquer pensamento concreto acerca da natureza e dos atributos dos anjos, nem ajuizar quanto ao sistema de relações que cultivam entre si. Bom, aqui ele está dizendo o seguinte, assim, o espírito em si ele não tem sexo, né? Mas, de acordo com determinadas características do espírito, ele pode encarnar como no sexo masculino ou no sexo feminino. E qual a importância disso? Né? São as experiências necessárias para a evolução desse espírito. Determinadas situações, ele só vai experimentar vivendo situações inerentes a cada um dos sexos, né? A cada um dos gêneros, ou o gênero masculino ou o gênero feminino. Então, essas experiências reencarnatórias, tanto num sexo como no outro, elas são necessárias para o processo evolutivo do ser humano. Como ele diz aqui, haverá tempo aí, em mundos aí superiores em que essa diferenciação já não mais existirá. Né? Seremos só espíritos, né? Todos irmãos. Mas essa experiência ainda nesse nosso mundo, nesse nível evolutivo que a gente vive, ainda é necessária. Né? Nós vivenciarmos experiências tanto no gênero masculino como no gênero feminino. Isso também não quer dizer que cada encarnação a gente vai mudar de sexo. Né? Essa encarnação eu sou homem, na próxima eu vou ser mulher, depois na outra também, depois eu volto como homem. Não, não é necessariamente bem assim. O espírito tem características mais masculinas ou mais femininas. Então, em determinados períodos, você vai passar várias encarnações vivenciando aquelas experiências. Quando aquilo já se fez necessário, aí você vai poder vivenciar outras experiências no outro sexo, mas não que cada vida a gente vai vir necessariamente com um sexo diferente, mas nada disso impede que a gente não reencarne, né, numa outra situação, para vivenciar determinadas experiências que nos são necessárias. Né? Aqui o capítulo 13. Né? Depois a gente vai debater um pouquinho melhor também isso, tem uns poucos slides aí no final, também vão ilustrar bastante aqui essa nossa leitura, esse nosso estudo aqui. E fica à vontade também, quem quiser parar e interromper e fazer algum comentário aqui durante a leitura, fica à vontade. Capítulo 13. Gestação frustrada. Como compreenderemos os casos de gestação frustrada quando não há espíritos reencarnantes para arquitetar as formas do feto? Em todos os casos em que há formação fetal sem que haja a presença de entidade reencarnante, o fenômeno obedece aos moldes mentais maternos. Dentre as ocorrências dessa espécie, há, por exemplo, aquelas nas quais a mulher, em provação de reajuste do centro genésico, nutre habitualmente o vivo desejo de ser mãe, impregnando as células reprodutivas com elevada percentagem de atração magnética, pela qual consegue formar, com o auxílio da célula espermática, um embrião frustrado, que se desenvolve, embora inutilmente na medida de intensidade do pensamento maternal, que opera através de impactos sucessivos, condicionando as células do aparelho reprodutor que lhe respondem aos apelos segundo os princípios do automatismo e reflexão. Em contrário, há, por exemplo, os casos em que a mulher, por recusa deliberada da gravidez, de que já se acha possuída, expulsa a entidade reencarnante nas primeiras semanas de gestação, desarticulando os processos celulares da constituição fetal e adquirindo, por semelhante atitude, constrangedora dívida ante o destino. Aqui ele coloca duas situações bem interessantes. A primeira, em que ali não existe um espírito reencarnante. E a gente sabe que para a formação do corpo físico é necessário um perispírito, né, que é o modelo organizador biológico desse corpo físico.
Ele é como se fosse o molde para a formação de um corpo físico. Então, sem a presença de um espírito, com o seu perispírito ali, esse processo gestacional ele não vai adiante. Ele vai até determinado ponto, por automatismo animal, como ele diz aqui, né? Segundo os princípios do automatismo e reflexão. Mas essa gravidez ela não se completa, porque para ela evoluir, há necessidade da presença de um espírito e um perispírito que vai ser esse modelo organizador biológico para a formação desse corpo físico. Então, na ausência do espírito, essa gravidez ela não segue adiante. Aqui ele coloca também uma segunda situação interessante, né, em que a mãe ela recusa a presença daquele espírito reencarnante, né, como ele coloca aqui. A mulher, por recusa deliberada da gravidez, de que já se acha possuída, expulsa a entidade reencarnante nas primeiras semanas da gestação, desarticulando os processos celulares, por esse mesmo motivo. À medida que aquele espírito ele sai desse processo gestacional, né, esse embrião ele já não tem mais esse modelo organizador biológico para que essa gestação possa seguir no seu rumo natural, né, e se desenvolver até o final. Então, as duas condições são as mesmas com motivos diferentes, né? É bem interessante isso. E como ele coloca aqui, obviamente, né, isso vai gerar como ele diz aqui, adquirindo por semelhante atitude constrangedora dívida ante o destino. Né? Esse livre-arbítrio da mãe que escolheu expulsar aquele espírito reencarnante dessa gestação, isso vai gerar naturalmente, né, pela lei de causa e efeito, consequências futuras, né, não só para o espírito reencarnante, como para o espírito da mãe. Ô, Newton, Diga. Newton, é importante a gente frisar bem, né? Porque existem vários casos de gestações frustradas, né? Então, se atentar bem à pergunta, né? Quando não há espírito reencarnante, né? Então, são essas duas situações, né? Exatamente. Né? Por motivos diferentes, né? Uma porque realmente ali não se aproximou um espírito ali para reencarnar, e outra um espírito que Exatamente. estava ali foi expulso, né, Uhum. pela própria mãe, né? O capítulo 14 agora, aborto criminoso. Reconhecendo-se que os crimes ao aborto provocado criminosamente surgem em esmagadora maioria nas classes mais responsáveis da comunidade terrestre, como identificar o trabalho expiatório que lhes diz respeito? Se passam quase totalmente despercebidos da justiça humana? Temos no plano terrestre cada povo com seu código penal apropriado, a evolução em que se encontra. Mas, considerando o universo em sua totalidade como um reino divino, vamos encontrar o bem do Criador para todas as criaturas, como lei básica, cujas transgressões deliberadas são corrigidas no próprio infrator, com o objetivo natural de conseguir-se em cada círculo de trabalho no campo cósmico o máximo de equilíbrio com o respeito máximo aos direitos alheios, dentro da mínima cota de pena. Então, aqui ele já começa dizendo assim, a responsabilidade que cada um arca de acordo com as suas escolhas, né? Então, a gente sabe que, apesar da mãe, o corpo ser da mãe, a partir do momento que se gera uma nova vida ali dentro, ela já não tem mais o direito de intervir naquela nova vida que está sendo gerada ali, né? Então, aquele ditado que a gente costuma ouvir, meu corpo, minhas regras, na realidade ele não se encaixa aqui porque não é só mais meu corpo, né? Já existe uma outra vida ali em formação, determinada pelos próprios desígnios divinos, né? E como a gente sabe que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é exatamente essa: o que é Deus, né?
causa primária é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, tudo que acontece, né, está sobre a égide da inteligência e da misericórdia divina, da permissão divina. Atendendo-se, no entanto, a que a justiça perfeita se eleva, indefectível, sobre o perfeito amor, no hausto de Deus, em que nos movemos e existimos. Toda reparação perante a lei básica a que nos reportamos se realiza em termos de vida eterna, e não segundo a vida fragmentária que conhecemos da encarnação humana, porquanto uma existência pode estar repleta de acertos e desacertos, méritos e deméritos, e a misericórdia do Senhor preceitua, não que o delinquente seja flagelado como extensão indiscriminada de dor expiatória, o que seria a volúpia de castigar nos tribunais do destino, invariavelmente regidos pela equidade soberana, mas sim que o mal seja suprimido de suas vítimas com a possível redução do sofrimento. Desse modo, segundo o princípio universal do direito cósmico, a expressar-se, claro, no ensinamento de Jesus que manda conferir a cada um de acordo com as suas próprias obras. Arquivamos em nós as raízes do mal que acalentamos para extirpá-las às custas do próprio esforço, em companhia daqueles que se nos afinam à faixa de culpa, com os quais, perante a justiça eterna, os nossos débitos jazem associados. Então, nesse livro mesmo, a gente já cansou de ver vários exemplos, né, vamos dizer, de associações infelizes que vão se prorrogando, às vezes, por várias e várias vidas, né, por causa de escolhas mal feitas por nós mesmos. Mas é através desse contato que a gente vai tendo com os nossos erros, é que a gente vai tendo a experiência que é necessária para nós irmos nos burilando, nos melhorando. É tudo um processo educativo, né? À face de semelhantes fundamentos, certa romagem na carne, entremeada de créditos e dívida, pode terminar com aparências de regularidade irrepreensível para a alma que desencarna, sobre o apreço dos que lhe comungam a experiência, seguindo-se de outra em que essa mesma criatura assuma a empreitada do resgate próprio, suportando nos ombros as consequências das culpas contraídas diante de Deus e de si mesma, a fim de reabilitar-se ante a harmonia divina, caminhando assim transitoriamente ao lado de espíritos incursos em regeneração da mesma espécie. É dessa forma que a mulher e o homem, acompliciados nas ocorrências do aborto delituoso, mas principalmente a mulher, cujo grau de responsabilidade nas faltas dessa natureza é muito maior, à frente da vida que ela prometeu honrar com nobreza, na maternidade sublime, desajustam as energias psicossomáticas com mais penetrantes desequilíbrios do centro genético, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que frutecerão mais tarde em regime de produção a tempo certo. Um caso ali, por exemplo, de mulheres que abortaram muito numa vida, em outras vidas, tomam consciência do erro, tal, querem engravidar e, através da própria transformação que foi feita no perispírito, no centro genésico, em outras encarnações elas não conseguem, às vezes, engravidar, né? Obviamente, não pode simplificar, dizer que toda mulher que não engravida é porque abortou em outra. Obviamente, isso é uma simplificação muito, muito tola, né? Como a gente começa a fazer esse tipo de correlação, mas é uma possibilidade que pode acontecer. Não por castigo, né? Mas pela própria lesão do próprio centro genésico no perispírito, né? Isso não é um castigo de Deus, né? Através da lei de causa e efeito, né? Lei de ação e reação. Então, provocando vários abortos numa determinada vida,
ela foi gerado ali naquele centro genésico daquele perispírito um desequilíbrio, né? Então, em outras vidas sucessivas, esse centro genésico ele vai estar em desarmonia, em desequilíbrio, e naturalmente não vai estar numa condição propícia para, vamos dizer, dar seguimento a uma gestação. Então, isso é causa e efeito, não é castigo de Deus, né? Então, é necessário, às vezes, algumas encarnações para que haja esse centro genésico se recomponha, se reharmonize, para em futuras vidas ela voltar a ter condição de gerar, né, um ser, ou seja, de ter uma gestação. Né? Porque muitas vezes as pessoas pensam, não, isso Deus está castigando. Não, Deus não castiga, né? Deus é amor e é misericórdia. Né? O que a gente chama de castigo são as consequências dos nossos desequilíbrios, da nossa desarmonia com as leis divinas. Quando a gente se desarmoniza com as leis divinas, onde a principal delas é a lei de amor, a gente vai colher consequências disso. Né? E o único culpado, ou melhor, o único responsável, somos nós mesmos. Né? Nas mulheres, no homem, o resultado dessas ações aparece quase sempre em existência imediata, aquela na qual se envolveu em compromissos desses jaez, na forma de moléstias testiculares, desendocrinias diversas, distúrbios mentais com evidente obsessão por parte de forças invisíveis emanadas de entidades retardatárias que ainda encontram dificuldades para exculpar-lhes a deserção. A gente vê que o mesmo processo acontece no homem, e como ele diz, a mulher tem uma responsabilidade até maior, mas a gente sabe que muitas vezes as mulheres são até coagidas pelos homens a cometer esse ato, né? Que não que é exima de responsabilidade, né? Mas muitas vezes o homem tem uma participação muito importante, né? Na execução desse crime, né? Que é o aborto. Nas mulheres, as derivações surgem extremamente mais graves. O aborto provocado, sem necessidade terapêutica, revela-se matematicamente seguido por choques traumáticos no corpo espiritual. Exatamente aquilo que a gente estava comentando. Tantas vezes quanto se repetir o delito de lesa maternidade, mergulhando as mulheres que o perpetram em angústias indefiníveis, além da morte, de vez que, por mais extensas se lhes façam as gratificações e os obséquios dos espíritos amigos e benfeitores, que lhes recordam as qualidades elogiáveis, mas se sentem diminuídas moralmente em si mesmas, com o centro genésico desordenado e infeliz, assim como alguém indebitamente admitido num festim brilhante, carregando uma chaga que a todo instante se denuncia. Desarte ressurge na vida física, externando gradativamente na tessitura celular que se reveste a disfunção que podemos nomear como sendo a miopraxia do centro genésico atonizado. É exatamente aquilo que a gente acabou de comentar aqui agora. Padecendo logo que reconduzidas ao curso da maternidade terrestre as toxemias da gestação. Dilapidado o equilíbrio do centro referido, as células ciliadas, mucíparas e intercalares não dispõem da força precisa na mucosa tubária para a condução do óvulo na trajetória endossalpigiana, nem para alimentá-la no impulso da migração por deficiência hormonal do ovário, determinando não apenas os fenômenos da prenhez, ectópica ou localizada, heterotópica do ovo, mas também de certas síndromes hemorrágicas de suma importância decorrentes da nidação do ovo fora do endométrio ortotópico, ainda mesmo quando já esteja acomodada na concha uterina,
trazendo habitualmente os embaraços da placentação baixa ou a placenta prévia, hemorragípara, que constituem na parturição verdadeiro suplício para as mulheres portadoras do órgão germinal em desajuste. Então, aquilo que a gente falou, através desses processos de aborto delituoso, vai se gerando uma deformação, uma disfunção, né, no perispírito, naquele centro genésico, né, e quando a mulher reencarna, né, como o nosso corpo físico é o nosso corpo espiritual, o perispírito é esse modelo organizador biológico do corpo físico, aquele sistema genésico está em relação com o centro genésico do perispírito, ele não pode se formar de uma forma perfeita, trazendo todos esses problemas aqui que ele relacionou aqui em cima. Enquadradas na arritmia do centro genésico, outras alterações orgânicas aparecem, flagelando a vida feminina, como seja um descolamento da placenta eutópica, por hiperatividade histolítica da velocidade corial, a hipocinesia uterina, favorecendo a germicultura de streptococo ou do gonococo, depois das crises endométricas puerperais, a salpingite tuberculosa, a degeneração cística do córeo, a salpoguoforite, em que o edema e o exudato fibrinoso provocam a aderência das pregas da mucosa tubária, preparando o campo propício às grandes inflamações anexiais, em que o ovário e a trompa experimentam a formação de tumores purulentos que o identificam no mesmo processo de desagregação. As síndromes circulatórias da gravidez aparentemente normal, quando a mulher, no pretérito, viciou também o centro cardíaco, em consequência do aborto calculado e seguido por desritmias das forças psicossomáticas que regulam o eixo elétrico do coração, ressentindo-se como resultado a nova encarnação e o pleno surto de gravidez. Então, ele está dizendo aqui que esse desequilíbrio ele não acontece exclusivamente no centro genésico. Ele fala também do centro cardíaco, né, porque ele está muito relacionado ao sentimento, né? Então, o coração está intimamente ligado ao centro cardíaco. E a gente sabe que tem, por exemplo, a miocardiopatia periparto é uma doença em que o músculo do coração acontece uma miocardite e uma dilatação e perda de função do músculo cardíaco relacionado ao período, alguns meses antes ou depois da gestação. Então, ele está dizendo exatamente isso, né? E a causa disso, a medicina não explica, né? Porque a medicina sempre está tomando como a matéria, como a causa. E a gente sabe que a matéria está sempre no campo dos efeitos, nunca no campo das causas. Então, a partir do momento que a ciência for avançando, tomando conhecimento dessas estruturas como o perispírito, e essas doenças todas vão poder ter um entendimento muito melhor e um tratamento mais adequado, com uma série de número de doenças hoje em dia que a gente tem, e não se tem uma explicação, porque se considera somente a matéria, o corpo físico, né? Como eu disse, a matéria, o corpo físico, ela está sempre no campo dos efeitos, nunca no campo das causas. Temos ainda a considerar que a mulher sintonizada com os deveres da maternidade na primeira, ou às vezes até na segunda gestação, quando descamba para o aborto criminoso, na geração dos filhos posteriores, inocula automaticamente no centro genésico e no centro esplênico do corpo espiritual as causas sutis de desequilíbrio recôndito, a que se evidenciaram na existência próxima pela vasta acumulação do antígeno, que lhe imporá as divergências sanguíneas com que asfixia gradativamente, através da hemólise, o rebento de amor que alberga carinhosamente no seu próprio seio, a partir da segunda ou terceira gestação,
Porque as enfermidades do corpo humano, como reflexo das depressões profundas da alma, ocorrem dentro de justos períodos etários. Além dos sintomas que abordamos em sintética digressão, na etiopatogenia das moléstias do corpo genital da mulher, surpreenderemos largo capítulo a ponderar no campo nervoso, a face da hiperexcitação do centro cerebral, com inquietantes modificações da personalidade, arraiarem muitas vezes no martirológio da obsessão, devendo-se ainda salientar o caráter doloroso dos efeitos espirituais do aborto criminoso para os ginecologistas e obstetras delinquentes. Né? Então, a gente está vendo aqui que as consequências elas não se limitam à mulher, elas se limitam ao homem, né, que a gente viu mais em cima, e aqueles que executam esse ato criminoso. Né? Muitos ginecologistas e obstetras que se propõem a realizar esse tipo vamos dizer, de crime. Né? Então, essa consequência ela é bastante abrangente. Ela envolve o espírito reencarnante, os pais, a mãe e o pai, os genitores, os que realizam esse ato. Né? Então, todos esses atores nessa cena estão criando ali uma ligação e débitos de uns com os outros. Então, é uma consequência. O ato é um ato muito grave, um ato muito sério e um ato que gera consequências para todos. Né? Para melhorar a própria situação que deve fazer a mulher, que se reconhece na atualidade com dívidas no aborto provocado, antecipando-se desde agora no trabalho da sua própria melhoria moral, antes que a próxima existência lhe imponha as aflições regenerativas, sabemos que é possível renovar os destinos todos os dias. Quem ontem abandonou os próprios filhos, pode hoje afeiçoar-se aos filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. O próprio Evangelho do Senhor, na palavra do apóstolo Pedro, adverte quanto à necessidade de cultivarmos ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobre a multidão dos nossos males. Né? Então, às vezes, os nossos resgates, eles não necessariamente precisam ser feitos através da dor, mas eles também podem ser feitos através do amor. Né? Aqui ele diz aqui, né, que a caridade, às vezes, né, cobre a legião de males, às vezes, que a gente fez. Então, às vezes, a gente pode, através da abnegação, da caridade, a gente resgatar esses males. Né? Não é somente a dor, né, que a gente resgata. Né? Isso é uma coisa muito bonita, né, que a gente vê que a misericórdia de Deus realmente é infinita. Né? Tem uns slidezinhos aqui rápidos aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito disso, são poucos slides. Aqui falando, né, do gênero, né? Que na realidade gênero biológico só existe em dois, gênero masculino e gênero feminino, que é determinado pelos nossos cromossomos aqui sexuais, né? XY e XX na mulher. Quanto à perda das características sexuais, estamos informados de que ocorrerá espontaneamente, quando as almas humanas tiverem assimilado todas as experiências necessárias à própria sublimação, formando após milênios de burinamento para a situação angélica, em que os indivíduos deterá todas as qualidades nobres inerentes à masculinidade e à feminilidade, refletido em si nos degraus avançados da perfeição, a glória divina do Criador. Aquilo que a gente comentou, a gente vai reencarnar. O espírito não tem sexo, mas a gente vai reencarnar como homem ou como mulher para que a gente possa desenvolver né, os valores que cada experiência dessa pode nos dar, tanto vivenciando como homens ou como mulheres
quando aqui estamos encarnados, né? Capítulo 13 da gestação frustrada, ele fala: como compreenderemos casos de geração frustrada quando há espírito reencarnado? Aquelas duas situações que a gente viu, né? O desejo de ser mãe e a recusa deliberada da gravidez, né? Aqueles dois exemplos em que não há uma formação no corpo físico, porque um espírito ali não está presente, ou porque não havia destinado para aquela gestação um espírito, ou porque aquele espírito foi expulso pela própria mãe. No capítulo 14, aqui no livro O Clamor da Vida, Reflexões contra o Aborto Intencional, da doutora Marlene Nobre, aqui ela coloca aborto, paroxismo da violência, o índice é altíssimo, né? Como a gente viu na palestra do doutor Felipe Sá, no dia 1º, né? Semana retrasada, ele falou bastante a respeito da incidência disso. Então, novamente recomendo eu falei isso no começo, mas novamente recomendo quem não teve a oportunidade de assistir, assista, né? E divulgue aí para as pessoas, para que esse tipo de informação possa chegar ao maior número de pessoas possível, né? A grande questão que é o materialismo, né? E a espiritualidade, né? As pessoas que só veem a vida material, né? Elas acham que o aborto é um ato normal, um ato sem consequências, né? E a gente que já tem um pouquinho mais de entendimento disso, é nossa obrigação, vamos dizer, esclarecer as pessoas quanto a esse ato, né? Desenvolvimento humano começa na fertilização, o espírito reencarnante liga-se à mãe e, consequentemente, ao ovócito antes mesmo da fecundação. O zigoto e o embrião inicial são organismos vivos, potencial enorme dentro de uma única célula, né? A força germinativa e DNA inconfundível. Aqui algumas contradições aqui, né? A eliminação de embriões gerados em vivo na gravidez múltipla, né? A pílula de seguinte, que ela fala que impede o processo de clivagem, não é aborto. Isso o doutor Felipe deixou bem claro na palestra dele há 2 semanas atrás, né? Eu até perguntei isso para ele, e ele explicou aí. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha na palestra lá dele, que ele vai explicar isso aqui de uma forma bem mais detalhada. Malformação, diversidade do ser. Bem maior de um ser humano é a sua própria vida. A boa ou a má qualidade de vida é condição inerente à própria existência e à necessidade do espírito reencarnante. Então, é questão da má formação. Vamos abortar porque tem uma má formação. Mas, às vezes, essa má formação é a experiência necessária que aquele espírito reencarnante precisa ter para a sua evolução espiritual. Então, a gente julga Deus, né? E, não, então tem uma formação, vamos abortar. Exatamente, às vezes, essa má formação foi programada, às vezes, até no plano espiritual, para aquele espírito viver uma série de situações que são necessárias para a sua própria evolução espiritual. Aqui, em relação ao estupro, ainda que gerado em condições adversas, o ser no ventre materno carrega um enorme potencial de vida. Do coração materno espera-se o ato de misericórdia e compaixão. Outro dia eu estava vendo até um relato de uma criança que nasceu fruto de um estupro, né? E, na realidade, aquela criança foi a maior fonte de felicidade da mãe, né? Durante a vida dela, né? Foi a maior alegria dela, foi exatamente aquela criança que foi, né, gerada numa condição, obviamente, que ninguém deseja, né? No Livro dos Espíritos, na questão 357, que consequência tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá que recomeçar. Reconhecendo-se que os crimes do aborto provocado criminosamente surgem em esmagadora maioria nas classes mais responsáveis da comunidade terrestre, como identificar o trabalho expiatório que lhe diz respeito se passa quase totalmente desapercebido da justiça humana? Realmente, né? O bem-estar no plano terreno, cada povo tem um código penal diferente. A gente vê, como eu falei aqui, vários países aqui da América do Sul já estão legalizando esse crime, né? O Chile, a Argentina,
e atualmente no Brasil já se fala, começa a se falar a respeito disso. Então, por isso que eu acho tão importante que esse tipo de conhecimento chegue ao maior número de pessoas possível, né, para a educação dessas pessoas, para que isso não venha a acontecer aqui também no nosso país. Aqui, observamos, entretanto, que a lei básica, ou bem do Criador, baseia-se na justiça perfeita oriunda do perfeito amor de Deus, que toda reparação deve ser entendida em termos de vida eterna, e não na fragmentária que conhecemos na encarnação humana. Isso aqui é importantíssimo, né? A gente tem uma visão de uma vida só, que a gente fica se detendo às vezes, né? Que é uma fração de segundo na nossa existência eterna, né? E cada existência fragmentária tem os seus acertos e erros. E a misericórdia de Deus não quer o sofrimento eterno do delinquente, mas que o mal seja suprimido com a possível redução do sofrimento, a cada um de acordo com as suas obras. Aqui fala do aborto delituoso. Desajusta as energias psicossomáticas com profundo desequilíbrio do centro genético do homem e da mulher, sendo o desequilíbrio muito mais grave na mulher em virtude da responsabilidade assumida à frente que ela prometeu honrar com nobreza na maternidade sublime. Aquilo que a gente conversou, é uma coisa ampla. As consequências são para o homem, para a mulher, para quem realiza o ato do aborto, para aquele espírito que está reencarnando, né? Então, por que isso ocorre? Pelo remorso, pela simulação das vibrações de angústia, desespero, revolta e vingança dos espíritos reservados para filho. No homem, como a gente viu, moléstias testiculares, distúrbios mentais. Na mulher, todas aquelas alterações que a gente já comentou aí anteriormente, né? Para melhorar a própria situação, o que deve fazer a mulher que se reconhece na atualidade com dívidas no aborto provocado, antecipando-se desde agora no trabalho de sua própria melhoria moral, antes que a próxima existência lhe imponha as aflições regenerativas? Sabemos que é possível renovar o destino todos os dias. É aquilo que o Chico falou, a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode recomeçar e fazer um novo fim, né? É bem aquela frase que o Chico costumava dizer. O que passou, passou. O que ficou para trás, o que a gente já fez, já fez. Então a gente não adianta ficar só apegado aos remorsos, às culpas daquilo que a gente fez, e a gente tem que olhar para frente, né? Como na vida, ninguém dirige um carro olhando pelo retrovisor. A gente tem que entender os nossos erros, compreender e aprender com eles, mas a gente tem que procurar sempre olhar para frente, seguir em frente, né? Quem abandonou os próprios filhos pode hoje afeiçoar-se aos filhos alheios, necessitando de carinho e abnegação. O próprio Evangelho do Senhor, na palavra de Pedro, né, como a gente já viu, quanto à necessidade de cultivarmos a caridade uns para com os outros. E a caridade cobre a multidão de nossos males, aquilo que a gente já conversou. Aqui no Livro dos Espíritos, na questão 358, o abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção. Existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime tirando a vida à criança, antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser instrumento. Então, aqui está bem claro no Livro dos Espíritos. No Consolador também, Emmanuel nos diz aqui, questão 31, a reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida do embrião humano. Desde o instante primeiro de tais manifestações, a entidade espiritual experimenta os efeitos de sua nova condição. Importa reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes, goza de quase inteira liberdade até a consolidação dos laços materiais com o novo nascimento na esfera do mundo. Na 32, quando o embrião está sendo formado, existe uma interpenetração de fluidos entre a gestante e a entidade, então ligada ao feto, existem consequências verificáveis? Aí Emmanuel responde.
Essa interpenetração de fluidos é natural e justa, ocasionando não raras vezes fenômenos sutilíssimos, como os chamados sinais de nascença, que somente mais tarde poderão ser entendidos pela ciência do mundo, enriquecendo o quadro de valores da biologia no estudo profundo das origens. Aqui um caso aqui que ele coloca aqui um caso interessante. Abortado espontaneamente com apenas 19 semanas de vida, Walter sobreviveu pouco tempo fora do útero, o suficiente para gerar comoção e marcar vidas. Essas fotos revelam a humanidade da criança não nascida. Elas provam, sem sombra de dúvida, que se trata de uma pessoa e não de uma partícula ou de um monte de tecido. O que levanta a questão: por que é legalmente permitido acabar com a vida de um ser humano não nascido? Né? Aqui ele levantando essa questão. Aqui algumas referências aí, bibliográficas aí. Então, esse acho que é um dos temas, como eu já falei anteriormente, que a gente está tocando aqui de novo hoje, né? Que deve ser muito falado, muito repetido, muito divulgado. Esse tipo de conhecimento tem que chegar ao maior nível, ao maior número de pessoas possíveis, para que esse tema não seja tratado de forma banalizada, como está sendo tratado hoje em dia, né? Como se fosse um ato qualquer, sem nenhuma consequência. Então, a doutrina espírita, André Luiz vem aqui nos esclarecer bem as consequências desse ato criminoso, né? Que a gente pode chamar como ato criminoso. Então, isso aí é um tema que a gente tem que falar e que não pode se cansar de continuar falando a respeito disso, para que essa consciência possa chegar ao maior número de pessoas possível. Aí, ficar com vocês aí para comentar alguma coisa. São três temas, né, Newton? Bem atuais, né? Bem atuais. Três capítulos curtos, mas com uma riqueza de conhecimentos, de esclarecimentos, questionamentos para a gente, né? Já nesse primeiro capítulo que você leu aí sobre a diferenciação do sexo, né? Então, todos nós nascemos com sexo biológico, né? Ou é masculino, ou é feminino, né? Para justamente vivenciar essas qualidades, né? Mais ativas, né? Ou passivas de acordo com o sexo, né? Então, existe uma programação para tudo isso, né? Então, a gente tem que ter consciência ter consciência desse fato, né? Que existe uma programação, é justamente para permitir a gente vivenciar essas qualidades, né? Quando falou da gestação frustrada, aí me chamou muito a atenção a força do pensamento, né? Porque a gente pensa, a gente plasma, né? A ponto de gerar, inicialmente, pode até se confundir com uma gravidez real, a ponto de expulsar um ser que estaria ali para reencarnar. Então, é, me chama muito a atenção isso, né? Como nosso pensamento tem esse poder do pensamento para plasmar situações, para plasmar o ambiente que a gente vive, né? Plasma tudo, né? E o último falando sobre o aborto, né? Que nem você falou muito bem, tivemos uma excelente palestra com o doutor Felipe Sá na semana retrasada, né? Que ele definiu muito bem o aborto, né? Falou sobre os métodos contraceptivos. É uma palestra que precisa ser vista, revista. Acho que quem não teve a oportunidade de ver vale realmente a pena, né? No Livro dos Espíritos também fala na palavra crime, né? Então a gente vê como isso, as consequências desse ato, como são importantes, né? A gente fala de legalização de aborto, né? A gente pode fugir do direito aqui, né, no planeta Terra, mas a gente não foge do direito cósmico, né? Então, mais cedo ou mais tarde, essas transgressões serão corrigidas em nós mesmos, né? E gera um remorso esse ato, né? Tanto é que você tem vários trabalhos, né, mostrando
o alto índice de depressão e de suicídio maior nessas mulheres que foram pelo caminho do aborto, né? Então, essa mulher ela precisa ser acolhida, precisa ser amparada, né? Existe métodos contraceptivos, se já a pessoa já está grávida, ela tem que ser acolhida pela família, acolhida pelo Estado. Eu acho que a direção é essa, né? E o que também o doutor Felipe falou, a educação para esses jovens, né, em relação aos métodos contraceptivos, né? E depois ele termina esse capítulo de uma maneira muito bonita, né? Falando da importância do amor, né? Como que a caridade, né? Cobre uma multidão de pecados, né? Que o caminho é esse, né? Então, se você às vezes passou por uma situação dessa e já tem essa consciência, então é isso, ame, pratica a caridade, né? Começa a mudar o seu rumo de ver a vida, né? Ainda nessa encarnação, né? Você não pode ter um filho biológico, né? Como ele coloca, você pode adotar uma criança que foi, né? Exatamente, exatamente. E você vê a humanidade, né? Como ela está, ela já tem uma consciência muito grande em relação, por exemplo, aos animais, né? Como o nosso relacionamento com os animais se modificou, né? É, como a gente já tem até um dia na semana de não comer carne, como a gente já respeita o animal. E, por outro lado, a gente tenta legalizar o aborto. Ou seja, duas coisas completamente incongruentes, né? Várias campanhas aí de salvar as tartarugas, os ovos das tartarugas lá de não sei aonde e tal, e o aborto, não que não deva ser salvo os animais, né? Exatamente, Obviamente isso é importantíssimo, é fundamental, mas às vezes assim, exatamente. vamos dizer, a incongruência, né? Se preocupar tanto com isso, e realmente é uma coisa que é necessário se preocupar, e o aborto tornar legal e assassinar crianças aí que estão já dentro do útero. Eu já ouvia falar até de termos assim que a gente acha inacreditável, aborto pós-natal. Hoje em dia eu já nem duvido mais, porque do jeito que as Isso coisas. não é aborto, né? Ele É definiu muito bem o que é assassinato, aborto, né? o Não, mas doutor Felipe. esse termo já Exatamente. ouvi. Já ouvi isso. Exatamente isso. É, A gente não é. acredita, mas daqui a pouco a gente começa a ouvir. É incrível. Quem mais quer falar? Eu acho interessante que, acho que é bom deixar claro, né, que o espiritismo ele não julga nem condena ninguém. Não é nosso papel aqui. Às vezes as pessoas confundem isso, né? O nosso papel aqui é apenas trazer a verdade espiritual. Uhum, E cada um vai, né, ter depois as consequências dos seus atos. A única coisa que me preocupa é que Chico Xavier uma vez falou numa entrevista e que se o Brasil liberasse o aborto de uma maneira, uhum, né, como está acontecendo em outras nações, nós teríamos criaríamos um débito muito grande como nação. Isso me preocupa, né? Porque a gente sabe que é um movimento que não representa a maioria da população. Aliás, os absurdos que nós estamos vendo aí acontecer no país não representa a maioria da população. É uma minoria, que não é insignificante, mas é uma minoria, só que eles são altamente articulados, atuantes, né? Aquela história do livro dos espíritos, né? O mal articula, é atuante, né? E o bem muitas vezes se omite, fica em silêncio. Mas assim, a gente também tem limites naquilo que a gente pode atuar, né? A gente não pode também usar as armas do mal. Então a gente tem que ter muita serenidade, não podemos desenvolver cólera, raiva, porque a gente cai nas armadilhas, né? Das vibrações baixas e aí a gente entra numa frequência vibratória ruim e a gente acaba também, né, caindo nas armadilhas aí. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Então é a gente fazer aquilo que está ao nosso alcance. Não adianta a gente criar uma angústia, ficar numa angústia, numa ansiedade muito grande. A gente está vendo muitos absurdos, coisas muito esquisitas acontecendo no mundo, não é só no Brasil, né? No mundo, coisas assim estranhíssimas, né?
e que eu não vou nem entrar aqui em detalhes, mas todo mundo já está sabendo, para a gente não criar ainda mais polêmica, mas eu acho que é importante, nosso papel é trazer a verdade espiritual. E assim, todo mundo uma hora vai se descobrir. Aqueles que não querem hoje acreditar, o orgulho não deixa, aqueles que falam que são ateus, graças a Deus, e por aí vai, todos vão morrer, né? Corpo físico. Todos vão desencarnar. Então, todos terão a sua hora da verdade, né? Infelizmente, muitas vezes será de forma muito dolorosa, diante, né, das infrações às leis divinas, às leis universais. O aborto é uma delas, né? O que nós temos de farta literatura na doutrina espírita, trazendo as verdades, os testemunhos de quantos e quantos que passam por sofrimentos inimagináveis no além-túmulo, no mundo espiritual, e nas próximas reencarnações, né? Com uma série de problemas, né, desde malformações congênitas a grandes infelicidades na vida reprodutiva e a grandes intercorrências de até doenças gestacionais provenientes de traumas no perispírito, de erros cometidos e reencarnações passadas, né? São verdades espirituais, estão aí nas obras de André Luiz, fartas, com grandes testemunhos, em várias obras, não só nessa, né? Na própria obra Ação e Reação fala muito sobre isso, Sexo na e obra Destino. Sexo e Destino, tem uma obra de Emmanuel, psicografada também por Chico, que é Vida e Sexo. Nossa, é a literatura farta, né, espírita, trazendo a verdade espiritual agora. Cada um tem seu momento, né? Tem pessoas que estão absolutamente cristalizadas e insensíveis. Isso acontece nos dois planos, né? No plano encarnado e no plano desencarnado. Aí não adianta, né? Infelizmente, a gente faz as nossas preces, né? A gente tem que tomar cuidado para a gente não cair nem no desânimo, nem no pessimismo e nem na cólera. Eu acho que eu tenho dito o seguinte: nós estamos passando por uma fase de grandes provações, todos nós, provações, expiações também, né? Mas eu acredito que seja nesse momento mais provação. Provação para a gente botar em prática tudo aquilo que a gente estuda, que a gente prega dentro do espiritismo, né? Até mesmo dentro do movimento espírita, a gente está vendo cada absurdo, né? Estão inventando aí um espiritismo que não existe, né? E deturpando, adulterando várias coisas, né? Mas isso aí, o Espírito Erasto, a Santo Agostinho, o próprio Kardec deixou isso muito claro, nos alertou que isso ia acontecer, esses ataques ao espiritismo, a desunião para destruir, né? Com esse objetivo, é assim que as trevas trabalham para evitar a progressão do mundo. A gente tem que confiar no comando superior, confiar em Deus, na providência divina e fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte confiando que a luz é mais forte que as trevas, tudo tem seu momento, as coisas às vezes são um pouco morosas, às vezes passa por processo de aceleração, talvez esse cataclismo moral todo que nós estamos vivendo, né? Essa tempestade de horrores, talvez seja exatamente os sinais do final dos tempos, né? E início de um novo tempo muito melhor, né? E não sei se nós estaremos aqui ainda encarnados, mas com certeza ele irá ocorrer, mais cedo ou mais tarde. E a gente vai fazendo o nosso trabalho de formiguinha aqui, né? Mas é isso aí. Vamos É que vamos. época da separação do joio do trigo, né? Que uns vão continuar aqui, outros não. Vamos ver. É o que nos É um reserva aqui. pacote, né, Newton? É um pacote. Esse pacote hoje está grande, né? Um pacote de inversão de valores, de vidas vazias, falta de referência. A gente fica aterrorizado com o jeito que nós estamos vendo aí adolescentes, não todos, é lógico, mas uma parte, né, expressiva de jovens que estão aí totalmente perdidos, sem referência, sem parâmetro. Estão tão perdidos que eles não conseguem nem mais se identificar como, como seres humanos, em relação ao seu próprio sexo, aos seus órgãos genitais. A coisa chegou nesse ponto, né? Então é uma tempestade de coisas realmente inimagináveis, mas não há surpresas. Nós que tivemos a oportunidade de dar um pouco à doutrina espírita,
nas suas diversas obras, não há surpresas. Isso tudo que nós estamos vivendo, lá atrás foi previsto. É isso aí. Como diz a nossa mentora da AME, né? Doutora Marlene Nobre, que não está aqui mais conosco encarnada, mas está desencarnada, é uma das mentoras espirituais aí da AME. Vamos que vamos. Isso aí. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então vamos encerrando aqui. Alguém que quer fazer a prece de encerramento aí? Quer fazer, Ivan? Pode ser, sim. Obrigado pela oportunidade. Senhor, Pai, Pai do universo, somos gratos pelo aprendizado desta noite. É relevante ouvir tanto sobre nós, o que nos abre a responsabilidade de compreender, de buscar, de afirmar e, acima de tudo, com a nossa humildade espiritual, de amparar, de apoiar, de orientar aos nossos semelhantes. Ouvir, Senhor, a palavra dos irmãos que coordenam, orientam e apoiam o trabalho da AME Vale do Paraíba é o regozijo que a nós, filhos pródigos, faz com que nós percebamos a necessidade eterna do aprimoramento. Abençoa, Pai, os mentores desta tarefa. Abençoa os abnegados irmãos que incessantemente militam em área tão delicada quanto a reprodução dos espíritos, para que esses irmãos, abrindo cada vez mais os seus pontos, de energia, os seus chakras, eles possam, pela simples presença, fazer com que os espíritos encarnados nos corpos femininos compreendam o magnânimo papel. Obrigado, Senhor. Gratos somos pela presença dos mentores desta classe, que opera orientando e ensinando a todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Então, a gente já está caminhando aí para o final do livro, né? Faltam aí 5, 6 capítulos, aí. Os capítulos são curtos, que vai terminar e depois a gente vai dar prosseguimento aí com alguma outra obra aí de André Luiz, para a gente continuar estudando aí essa obra tão rica aí que a gente tem visto. Então, vou encerrar aqui desejando a todos aí uma boa semana, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, de acordo com o horário que cada um está nos assistindo aí. E até o nosso próximo encontro aí com a sequência aí dos últimos capítulos. Uma boa noite a todos. Obrigado a vocês aí de cima.